Ele é bom. Não importa o que você tenha vivido até aqui, Deus é bom. Não importa se você já tropeçou em alguma pedra, eu já tropecei. Deus continua bom. Alguns acham que Deus dormiu e se esqueceu, e mora longe, e não está me vendo, e as coisas para mim são difíceis, complicadíssimas, horrorosas. Que Deus é esse? Não, Deus é bom. Ele é bom. Não há maldade em Deus, nada. Quem é pai, levanta a mão aí. Quem ama o filho, levanta a outra mão. Quem disciplinou o filho a quem ama, levanta um pé. Amém. Pois é, de vez em quando Deus te dá umas bolachas, né? Porque te ama. Deus ama você exatamente como você é. Ele já te ama, do jeitinho que você é. Mas te ama tanto, mas ama tanto, mas ama tanto, que não te deixa do jeitinho que você está. Quer te melhorar. É assim que a gente faz com os filhos, e o nosso Pai Celestial não faz diferente. Nos ama tanto, 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 que Ele não deixa a gente do jeito que está. Porque os filhos, eles nascem meio desengonçados, já viram? Já viram criancinha correndo no shopping center? Né? Já viram criancinha correndo no shopping center? Eles nascem meio desengonçados, e correm assim. É uma loucura. E passa por você estabanadamente. Deus ama aquelas criancinhas, já vê elas prontas. Porque para Deus não tem tempo, né? Não somos crianças, né? Não tem Espírito Santo Júnior, amém? Eu peguei essa na internet, hein? Alguém tem falado isso aí. Não existe isso. Então, nós, cheios do Espírito Santo, desde pequenininhos, Deus nos vê prontos, já, capazes. E só que, apesar dele já nos ver aonde a gente vai chegar, ele te dá uma ajudinha para você chegar até lá, onde ele já te vê. E não te deixa do mesmo jeito que você nasceu. Você já pensou se a gente, depois de velho, andasse que nem criancinha em shopping center? Já pensou o circo que ia ser? Todo mundo que nem doido? Ai, ai, ai. E alguns tomam umas bolachas de Deus assim, presta atenção de Deus, e dizem, não, Deus não é bom não, Deus é mau. Não, meu irmão, Deus te ama muito. Ele é bom, te corrige, Ele te molda, Ele te faz novo, né? Ele é o oleiro, nós somos o vaso. Ele é quem molda o vaso, o oleiro, quem lida com o barro. E quando o vaso está meio torto assim, que ele olha e fala, rapaz, vamos fazer de novo esse cara aqui, ó. Quebra ele inteiro e plá, faz outro vaso. E a palavra de Deus declara, quem somos nós, que somos vasos, para dizer para o oleiro, por que você me fez desse jeito? Ele é o oleiro, e nos molda, e cada um ele pinta de uma cor, amém? E a mim ele fez daltônico, eu não vejo cores, aleluia. Por isso, se você gosta mais do amarelo ou do azul, eu estou imune a isso. Pergunta para o teu vizinho, você gosta mais do amarelo ou do azul? Ah, eu gosto do vermelho. Ah, eu não gosto de vermelho, eu não vejo vermelho. Aleluia. Nós somos todos diferentes e o oleiro nos fez bem, cada um, muito especial, cada um de nós. Nós encaixamos perfeitamente numa edificação que Deus está, como um bom engenheiro, realizando, um palácio. Nós somos como pedras de um palácio que Deus está edificando. E você encaixa perfeitamente naquele lugar, naquela parede, naquela construção, exatamente ali, no teu lugar de encaixe, Deus te ama. Não é porque você é o azulejo do banheiro, ou se você é o lustre da sala, que vai ser tratado com um privilégio. Não, Deus nos ama a todos. Agora, se Ele quer te moldar, e você diz, eu estou bem do jeito que eu estou, me deixa aqui no sofá, não quero saber disso, Ele vai te dar umas espremidas, que é para você entrar na linha, na vontade dEle. Amém?
Eu separei aqui o texto de Atos, capítulo 11. Ontem nós ministramos aqui no culto da noite sobre o capítulo 12 de Atos. E hoje nós vamos voltar no tempo aqui para o capítulo 11. E eu pedi para o Vlad separar o texto da NVI, Nova Versão Internacional. Enquanto eu leio aqui o capítulo 11, você vai poder acompanhar na tela. Se você gosta de acompanhar na sua Bíblia, ok. É que temos muitas versões de Bíblia, né? Eu tenho mais de 150 versões só no meu iPhone, em tudo quanto é idioma, e em todas aí, várias em português, diferentes uma da outra. Então, às vezes, a gente se perde um pouco na leitura por conta de tanta palavra sinônimo que é empregada. E a Nova Versão Internacional, ela está fidedigna para a gente acompanhar a realidade, a verdade que Deus quis transmitir para a gente. Então, eu estou projetando para quem quiser acompanhar pela tela, senão você pode acompanhar aí na sua Bíblia, na sua versão. O texto aqui para mim, antes de começar o capítulo, foi batizado pelos homens, não por Deus, de Pedro, explica-se perante a igreja. Pedro tem que se explicar diante da igreja. E o texto começa desse jeito que está aí. Os apóstolos e os irmãos de toda a Judéia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos circuncisos o criticavam, dizendo: você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Olha para mim, gente, olha para mim. Partido é coisa de homem. Amém? E o que é de Deus? Inteiro. Inteiro é de Deus. Partido é dos homens. Deus é completo, é único, é inteiro. E nós acabamos sendo uns mais fãs, né? E elegemos um ídolo. Meu ídolo é põe aí, Ayrton Senna, Rafael Nadal, lá sei eu qual que é a tua. Ou é a Gisele Bündchen, o teu ídolo. Ou lá sei quem mais, que é aquela figura que você diz, por que eu não sou daquele jeito? E acabamos fazendo partidos. A Bíblia diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Paulo tem um jeito de pregar, Apolo tem outro jeito de pregar. E a partido, ele está declarando aqui que havia um partido dos circuncisos. Todo mundo era crente, viu? A Bíblia diz, não sejais incrédulos, porém crentes. Quer dizer, não é para você não acreditar em nada, incrédulo, é para você acreditar. Não sejais incrédulos, porém crentes. Todo mundo era crente. Essa palavra está um pouco... ficou ruim a palavra crente, né? Tantos anos os crentes proibidos de jogar futebol e os crentes proibidos de um monte de coisa que ficou queimada essa palavra, né? Você é crente? E já fala assim, né? Você é crente? Ih, você é crente? Xiii. Mas, no meio de todos os crentes, que hoje a gente pode chamar evangélicos, essa palavra também já está ficando ruim. Não sei que raio de nome nós vamos acabar encontrando aí, já estamos começando a falar de cristão, né? Não é mais nem crente, nem evangélico, é cristão. Porque nós, quando a gente entra na parada, a gente sai chafurdando, fazendo bagunça e partidarismos, e complica tudo, e a palavra de Deus acaba sendo desonrada, denegrida, por causa de homem e de partido. Aqui, Pedro chega de volta em Jerusalém porque houve uma dispersão. Nós vamos ler a respeito da dispersão, né? O que é uma dispersão?
É assim, está muito gostoso aqui, a gente fica aqui dentro, está quentinho, todo mundo tirou os casacos das... Como chama aquelas bolinhas? Das naftalina, todo mundo tirou os casacos das naftalina, e graças a Deus fez frio uma vez, nós vamos chique na igreja, aleluia, e... Deus não gosta de partido, viu? Deus é inteiro. Deus não gosta de partido. Como eu li, apagou. Acenda, amém. Ouviram falar que haviam os incrédulos, os gentios, recebido a palavra de Deus. E Pedro volta de lá do meio dos gentios, e ele é recebido em Jerusalém, e ele vai enfrentar os que eram do partido dos circuncisos. Quem são esses? A turma que se dizia crente, né, eram cristãos, mas eles, antes de serem cristãos, eles eram judeus. E como judeus, ao 8º dia, eles tinham sido circuncidados, né? Fimose, ao 8º dia, plaque. Por conta da aliança que todo judeu tinha com o Senhor, e aquele era o símbolo que eles carregavam de sinal. E tinha uma turma dentro dos que, todos crentes, eram circuncidados. E tinha uma outra turma que acabou de chegar e não precisa ser circuncidado. Diga para o teu vizinho, você deu sorte. Chegou na hora certa. Nada de circuncisão. Está tudo legal. Mas a galera lá atrás da circuncisão. E olha, essa turma da circuncisão, gente, é tudo tradicional, conservador. Podemos chamar aqui de religioso, vai? Porque eles já começam pegando no pé de Pedro. Pedro, você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles? Porque para um judeu, você não pode fazer isso. Até hoje, os judeus que não se converteram a Jesus Cristo como Messias, eles têm essas coisas aqui. Eles são chatinhos. Deus os ama. Eles ficam lá na frente do Muro das Lamentações, né, fazendo as suas orações. Já foram lá? Já viram? E aquilo lá, para nós, é uma coisa religiosa, esquisitíssima. Mas para eles, aquilo lá é tudo o que eles têm de Deus. O que sobrou foi aquele muro. E aquilo foi o que Deus mandou fazer. E eles gostam de ser chatos naquilo que Deus mandou fazer. E eles pegam no pé de Pedro e dizem, como que você entrou na casa de gentios e comeu com eles? Não pode. Não pode. Eles estavam errados? Esse partido dos judeus, da circuncisão? Não. A tradição mandava assim. Pedro era um deles. Também era circuncidado. Não era para entrar na casa de gentio e comer com eles. Você não se mistura. Não se misturava. E aí, Pedro começa a se explicar. Esse é o nome do texto aqui de Atos 11. Pedro tem que se explicar. Eu não sei se você já foi arguido. Te pegaram e disseram, que raio que você estava pensando? Por que você fez tal coisa? Por que falar desse jeito? E te chamam ali para te dar umas cachuletas. E aí você tem que se explicar. Né? Você tem que se explicar. E às vezes, gente, a gente erra feio. E na hora de se explicar não tem o que dizer. Porque tinha entendido mal. E às vezes, gente, a gente está coberto de razão. E a gente é mal interpretado. E aí você tem que se explicar. E é o caso do que Pedro está fazendo aqui agora. Continuando aí a leitura, versículo 4. Pedro então começou a explicar-lhes exatamente como tudo havia acontecido. Eu estava na cidade de Jope orando, caindo em êxtase. Ele teve um arrebatamento. Tive uma visão. Vi algo parecido com um grande lençol sendo baixado do céu
preso pelas 4 pontas, e que vinha até o lugar onde eu estava. Olhei para dentro dele e notei que havia ali quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. Então ouvi uma voz que me dizia: levante-se, Pedro, mate e coma. Deus estava começando a lidar na vida de Pedro, né? E deu para ele essa visão para tirar do coração de Pedro que ele não podia entrar na casa de gentios e comer com eles. Não podia. E para Deus dizer para Pedro que ele não podia entrar, que ele agora já podia entrar na casa de gentios e comer com eles, agora já podia, antes não podia, agora pode. Mudou. Vocês vão ver que eu vou ler que mudou. Antes não podia, agora pode. E para Pedro cair a ficha e sair do coração dele aquilo tudo que tinha sido escrito no coração dele pelos pais, desde pequenininho, Deus mostra para ele um lençol, dá para Pedro uma visão com quadrúpedes, animais selvagens, répteis e aves. E diz para o Pedro: mata e come. E Pedro vai começar dizendo: de jeito nenhum. Para quem que ele disse isso? Olha o texto aí, continua aí. Ó. Eu respondi, versículo 8, de modo nenhum, Senhor. Ele fala para Deus, na visão, de jeito nenhum. Nunca entrou na minha boca algo impuro ou imundo. Outras versões aí, vocês têm aí, talvez seja, nunca entrou na minha boca algo comum ou imundo. Impuro, comum ou imundo. Até hoje, os judeus não vão no açougue como eu e você, viu? E chegam lá e para me dá 1 quilo de alcatre, corta em bife, passa na maquininha para ele ficar mais macio. Amém? Já fizeram isso? O judeu não faz isso, vai no açougue, me dá 1 quilo de alcatre. E como é que eles fazem? Eles têm que ir num lugar onde vende comida kosher, ou kasher, que é uma comida de grife, custa uma grana. Por quê? Porque o rabino pegou o quilo de alcatre, abençoou o quilo de alcatre, e o separou e declarou que ele é puro, não é comum, é santo. Pegou o quilo de alcatre e pôs a grife dele. Deixa eu contar um segredo para vocês. 1 quilo de alcatre que se tornou kosher, uma comida própria para o judeu comer, que é separada por um rabino, que foi abençoada pelo rabino, que foi o rabino X que abençoou, custa R$10 o quilo. Agora, se não foi o rabino X, foi o rabino Y, R$20 o quilo. Agora, se não foi o rabino Y, foi o rabino Z, 100 pau, se quiser. É o rabino Bassi. 100 conto, se quiser. Até hoje é assim. E Deus está falando para Pedro: não chama de comum o que eu santifiquei. Essa comida que Deus está mostrando para ele, né? Quadrúpedes, animais selvagens, répteis e aves do céu, somos nós. Alô? Pergunta para o seu vizinho aí se é quadrúpede, se é animal selvagem. Responda para ele: eu não sou mais nada disso, Deus me fez novo. Apesar de eu relinchar de vez em quando, porque alguns aqui uivam, viu? Não, eu não, quadrúpede não. Você não é quadrúpede, mas eu estava te ouvindo ali. Não, mas eu não sou mais quadrúpede não. Pois é, Deus está falando para Pedro que aqueles que Israel olhava e via animais selvagens,
quadrúpedes, né? Aves do céu, coisa imunda. Agora ele está tornando puro, mudou as coisas. Olha o texto, ó. No versículo 8 eu li. Eu respondi, Pedro, de modo nenhum, Senhor, nunca entrou na minha boca algo impuro ou imundo. Versículo 9, a voz falou do céu segunda vez. Não chame impuro ao que Deus purificou. E aí o que Pedro fez? De jeito nenhum, não come, pronto. E aí vem, olha, versículo 10, isso aconteceu 3 vezes. E então tudo foi recolhido ao céu. 3 vezes por quê? Porque as coisas com Pedro tem que ser tudo de 3, amém? Ele negou Jesus 3 vezes, Jesus perguntou para ele 3 vezes se ele o amava, né? E aqui não é diferente, é 3. O Pedro era casmurro, turrão. Tem gente que é turrona, né? Que tem que falar 3 vezes. E aí, tendo acontecido isso 3 vezes, foi tudo recolhido ao céu. Na mesma hora, chegaram à casa em que eu estava hospedado, é Pedro falando, chegaram à casa 3 homens que haviam sido enviados de Cesareia. Cesareia é uma cidade construída para César. Cesareia é uma cidade construída pelos romanos para César. De Cesareia só tinha gente imunda, gente pagã, gente gentia, gente de outras nações, que nada a ver com Israel, com aquele povo santo, entre aspas, amém? Entre aspas, amém? Aquele povo santinho do pau oco, santo, entre aspas, não tinha que se relacionar com o mundo, o resto do mundo inteiro. Eles eram os esquisitos. Continuam sendo os esquisitos. Se você for para Israel, você toma um choque de tão esquisito que eles são. E eles são esquisitos de propósito. E Deus diz para eles, sejam esquisitos. É para vocês serem um povo peculiar, diferente dos outros todos. É para ser assim. Então eles são. O cara corta a careca aqui, deixa os cabelos compridos aqui, tudo com trancinha, põe um chapéu gigante preto. Você olha para o cara e fala, mas que esse cara é doido? É, ele é. As mulheres dos rabinos em Israel, elas cortam careca e põem peruca. Você fala, mas que cortou então o cabelo? E põe peruca. Tem que cortar o cabelo e anda de peruca. É uma coisa estranha. Uma vez eu vi uma dormindo no lobby do hotel e ela pegou a peruca assim e estava... Pôs a peruca, coçou aqui, pôs de volta lá em cima. Eu falei, meu Senhor da glória. Ela tinha 200 anos. Pegou a peruca, coçou a cara com a peruca e botou outra vez. Dormindo, no salão do hotel. Oxe, povo estranho. Aí Deus manda então 3 homens que vêm lá de Cesareia, que são dos quadrúpedes, animais selvagens, aves do céu, né? Aquela tropa lá, répteis, né? Diga aí para o teu vizinho, você tem cara de lagartixa. Você tem jeitinho de lagartixa. Graças a Deus, que Ele resolveu fazer você parar de comer mosca. Viu? Porque é assim que a gente era. É assim que a gente era. Estou sendo rigoroso no negócio, enfático, né? Pondo um pouco de pressão nos teus ombros aí, porque é assim que a gente era. Lagartixa. E aos olhos de Israel, calango, já viram calango? Réptil. Deus vai mudar a nossa história, amém? E aí ele manda lá de Cesareia 3 homens na casa de Pedro. Versículo 12, o Espírito me disse que não hesitasse em ir com eles. Quer dizer, o Espírito Santo, em Pedro, diz para Pedro, larga a mão de ser trouxa, hein, Pedro? Ó, estou fazendo um novo, hein? Presta, vai com eles, pode ir, sou eu que estou mandando. Então, o Espírito me disse que não hesitasse em ir com eles. Estes 6 irmãos também foram comigo. E entramos na casa de um certo homem. E ele nos contou como um anjo lhe tinha aparecido na sua casa e dissera, manda buscar em Jope a Simão, chamado Pedro.
Ele lhe trará uma mensagem, por meio da qual serão salvos você e todos da sua casa. Aleluia. Manda chamar o Pedro, que ele vai falar algumas coisas para você, para salvação. Porque quadrúpede não entra no reino dos céus, nem animal selvagem, nem réptil, nem aves do céu, porque aves do céu, a palavra quando chama aves do céu fala de demônio. Eles são as aves do céu que fazem ninho, as aves do céu que fazem ninho nas árvores. E é uma alusão a espíritos malignos, a demônios. Não entra no reino dos céus, não entra. A arca de Noé é um tipo desse animais quadrúpedes, répteis, aves do céu, animais selvagens, que na arca foram elevados da terra. E Deus os fez o único lugar de salvação. Deus os transformou em ovelhas do seu aprisco. Amém? Pois é. Pedro está dizendo que esses 6 irmãos foram com ele, nós entramos na casa do homem, e todos, eu e mais os 6, e por que ele está contando que foram esses 6 aqui comigo? Porque na Bíblia, a gente não estabelece uma verdade em cima de um só. Tem que ter testemunha, tem que ter mais gente falando a respeito. E por isso, quando há alguma coisa contra alguém, a gente vai ouvir um tanto de gente. Viu? Amém? É assim que a gente vive aqui, porque nenhum de nós aqui é o dono da verdade, amém? Eu não sou o dono da verdade, não sou. Eu falo o que a palavra declara, falo e alguns ouvem, entendem, recebem e decidem agir diferente. Outros vão embora, amém? Ninguém é o dono da verdade. E quando tem uma verdade que está sendo expressa e precisa ser confirmada, aquilo é a verdade, eles pegam testemunhas. Então Pedro diz, olha, esses 6 foram comigo também. E lá eles viram esse dono da casa dizer que o anjo apareceu diante dele e vai buscar Pedro lá em Jope, porque ele tem a mensagem da salvação que você precisa. Amém? Ele lhe trará uma mensagem por meio da qual serão salvos você e todos da sua casa. Olha para mim, eu estou aqui para falar essa mensagem para você hoje, que vai te salvar e a todos da tua casa. Assim como o anjo apareceu para esse homem e mandou chamar Pedro, eu fui chamado para vir aqui e para falar para vocês as palavras que têm que ser faladas e as palavras que você precisa ouvir para a tua salvação e da tua casa. Agora, se você olha para si mesmo e diz, eu estou bonito, eu já sou bom demais, nunca mato, não faço mal a ninguém, estou bem na fita, e não preciso de nada disso, e não me chama de quadrúpede, seu pastor besta. Quem é você? Se você olha para si mesmo e diz, eu sou o cara, eu sou legal, eu não preciso de nada de salvação, o que é isso? Está falando de quem? E olha para si e diz, eu sou inocente, você está ferrado, está frito. Essa é a palavra que eu tenho para te dar. Agora, se você se julgou e se achou condenável, você é culpado, você já aprontou todas, já fez das suas, já mentiu demais, já andou no engano, e você precisa de alguém que te salve, as palavras que eu vou trazer para o teu coração hoje são de salvação. Aceite elas em nome de Jesus. Versículo 15. Quando eu comecei a falar, é o Pedro falando, lá na casa dos caras lá. Quando eu comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, como sobre nós no princípio. Então me lembrei do que o Senhor tinha dito, João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Se, pois, Deus lhes deu o mesmo dom que nos tinha dado quando cremos no Senhor Jesus Cristo,
Quem era eu para pensar em opor-me a Deus? Deus foi lá buscar os gentios, Deus veio aqui buscar os gentios. Todas as nações da terra têm a oportunidade agora de ouvir falar das palavras de salvação. Cada um, todos nós. E com testemunha. E nenhum de nós é digno. A palavra declara: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Versículo 18. Ouvindo isso, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo: então Deus concedeu arrependimento para a vida até mesmo aos gentios. Quem falou isso? Os do partido da circuncisão, que estavam ali pondo Pedro na parede. Se explica aí. E Pedro se explicou. E aí, eles tinham posto ele na parede e o texto declara, fala, ouvindo isso, a explicação de Pedro, não apresentaram mais objeções. Por quê? Porque os 6 e mais o Pedro deram testemunho de que o Espírito Santo tinha batizado os quadrúpedes todos. E quem é que somos nós agora para dizer quem é quadrúpede e quem não é mais? Quem somos nós para dizer se o cara anda em 4 patas ou em 2? Nós não somos, nada. Né? E Pedro diz: quem sou eu para me opor ao que o Espírito Santo estava fazendo? Mas no coração de Pedro estava escrito assim: se eu fosse Deus, eu largava aquela gente para lá. Deus me livre, ficar pregando para gentil. Isso está no coração de Pedro, hein? Alô? Diga para o teu vizinho: Pedro é você, seu jacaré. Vê se entende. Vê se entende o que ele está falando. Seu réptil, jacaré. Pedro, somos nós. E a gente ouviu um monte de tradição, e um monte de maneira certa, e um monte de... esse aqui é incrédulo, isso aí não presta. Isso aqui nada para ele. Isso aí é um animal selvagem. Não adianta nem falar, não adianta nem falar, não adianta nem falar. Não, mas nós somos crente. Crente é um cara afinado, né? Teoricamente, amém? Às vezes alguém fala assim comigo: o cara falou tal coisa. Eu falei: então pronto, ele é crente. E o cara diz para mim assim: e você acha que crente não mente? E eu falo: teoricamente não. Ai, Senhor. Pedro está dizendo: eu não vou me opor ao que Deus está fazendo. Mas se fosse eu, largava os gentios para lá. Não quero nem saber de gentio. É nós aqui, ó, é nós, Israel. Nós é que pagamos o preço de andar numa linha lascada, ser esquisito. Nós é que pagamos o preço de ser estranho, esquisito. Agora Deus vai pegar e vai salvar o mundo inteiro? Quero não. Não pode ter isso no nosso coração, amém? Amém? Amém nada. Você está falando amém muito baixinho. Você não está convencido de nada disso. Você está falando: não, mas aquele meu vizinho é um crápula. Aquele meu vizinho não presta. Quando eu me converti, eu tinha um trabalho na empresa com o meu pai e o irmão dele. E o meu tio era um crápula. E eu me converti. Eu disse para Deus: por mim, esse meu tio vai para o inferno. Não vai ouvir nada de mim. Me converti? Não, me converti nada. Mas eu achei que eu estava totalmente convertido. Eu agora sou outro cara, e eu gosto de todo mundo. E vou pregar para cachorro. E os cachorros se convertiam. E eu falei: bom, então agora a bola está comigo. Se eu pregar legal e o cara se converter, eu sou um instrumento para ele ir para o céu. Meu tio vai para o inferno. Esse é o espírito em Pedro. Porque ele pode até ver o que Deus está fazendo e se alegrar. E tá, mas lá dentro tem o pai de Pedro na orelha dele, desde pequenininho, e a mãe de Pedro, e todas as
o partido da circuncisão na orelha dele, e você tem isso aqui também, e nós os que somos mais tempo aqui, pior. Mais tempo, pior. Menos tempo, você fala o idioma que o quadrúpede precisa ouvir, ama o quadrúpede, né? Brinca com ele, leva para tomar banho, leva no pet shop, faz tudo com o quadrúpede. Até ele se converter e virar bípede. Mas isso é um problema na nossa cabeça. Olha só. Versículo 19. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Olha isso, ó. Essa turma estava em Jerusalém. E aí Deus quis que eles fossem evangelizar o mundo inteiro. Ok? Presta atenção. E eles estavam no sofá, em Jerusalém, tranquilos. E aí, não, ninguém sai daqui. Vamos ficar aqui, Jerusalém é o lugar. E nós somos o cara. E nós não vamos a parte alguma, aqui é gostoso. E eles estavam lá. O que Deus fez para fazer os caras levantar do sofá e ir no mundo ministrar a palavra dele? O que Ele fez? Suscitou uma perseguição. E Estevão, que era um deles, foi apedrejado. E a perseguição era para todos os cristãos. O primeiro foi o Estevão, que pregou a palavra, deu um baita testemunho e mataram ele a pedradas. Todo mundo viu aquilo e ficou apavorado e falou, nós temos que ir embora daqui, nós vamos ser o próximo a morrer. Quando eu estava fazendo o cursinho para o vestibular, do meu lado tinha um cara maluco. Ele levava uma bengala desse tamanho, que passava o dia inteiro no cursinho, e dentro da bengala tinha um filé à milanesa, do tamanho da bengala, grande assim, ó. E ele ia comendo o tempo todo. E nas horas vagas, enquanto ele não estava comendo, ele pegava o isqueiro dele e punha fogo no loló do cara da frente, assim, ó. Porque a cadeira era igual a essa, tinha um buraco assim, e você pega e está ali o bumbum da frente, ele... E o cara... no meio da aula. E saiu correndo. O cara fez isso muitas vezes. E toda a galera faz o quê? Dá risada pra caramba. Ninguém mandou prender o nego, não. Que hoje ia preso, né? Só deu problema para ele, sabe quando? Quando ele foi pôr fogo no loló de uma moça e pegou fogo no cabelo dela. Pegou fogo no cabelo da mulher. Por que eu estou contando isso para você? Porque os caras estavam sossegados lá em Jerusalém, e o que Deus fez? Fogo neles. Fogo no loló. Deixou o Estevão ser apedrejado, e Jesus, a palavra declara que ficou de pé para receber Pedro, para receber Estevão no céu, que tinha sido apedrejado por causa do nome dele. Jesus ficou em pé. Aí a galera, bom, nós temos que ir embora daqui porque esse negócio aqui está ficando esquisito. E eles vão para outros lugares. Ok, foram. E a palavra declara aqui para onde eles foram, né? Fenícia, Chipre, Antioquia. Mas anunciavam uma mensagem apenas aos judeus. Desgraçado. Deus manda eles irem pelo mundo ministrar tudo. Toca fogo no loló do cara, vai falar com todo mundo, eles vão, mas procura só os judeus que tem lá no pedaço para falar só com o judeu. Você está falando com quem? Está pescando em aquário? Hein? Falando com crente? Você quer convencer o vizinho a ir para outra igreja? Está falando, o que você está fazendo? Pescando em aquário? Deus nos mandou achar o perdido. Gente, tem perdido que não acaba mais nessa cidade. Mas a maioria está perdida, né?
E por que nós temos que ficar aí com conversa mole, indo para lá e para cá, ficando só entre nós, como uma tribo, né? Ah, eu vou no jantar, com quem? Tudo crente. Eu vou não sei onde, crente. Eu sei que crente, só crente, 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 crente. A gente anda entre crentes e o mundo por aí jaz no maligno. E Deus suscita essa perseguição, eles vão para todas essas cidades, mas eles estavam dando a mensagem apenas aos judeus. Versículo 20. Alguns deles, todavia, cipriotas é que nasceu em Chipre, e sirineus, que andavam com uma sirene, amém? Foram a Antioquia, é uma cidade da Grécia, e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Aleluia! Sabe o que acontece quando você, em vez de convidar só crente para sair, para ficar, para ir para cá e para lá, e para você ficar falando de crentice um para o outro, mas você convida fulano de tal, porque ele precisa ouvir, e é instrumento de Deus, a mão do Senhor está contigo. É só se dispor. E aí muitos creram e se converteram ao Senhor. Gente, muitos creram e se converteram ao Senhor. Escuta só, essa turma grega em Antioquia tinha um monte de deuses. Um monte de deuses. Lá na Grécia eles tinham até uma estátua para o Deus desconhecido. Para Apolo, para, sei lá, vai falando aí. Aqueles nomes loucos lá, Zeus, Adonias, lá, um monte de nome grego lá, de monte de deuses. Mas tinha também uma eles eram tão idólatras a tantos deuses que eles fizeram uma estátua para o Deus desconhecido, que é para nenhum Deus ficar de fora. Não temos problema com Deus nenhum, tudo é Deus, montes de deuses. E agora eles receberam a mensagem de Jesus Cristo é o Senhor. Só Ele salva. Só nele há vida eterna. Ele é único e é o único digno. E eles tinham rituais de adoração a esses tantos deuses aí. E eles tinham uma forma pagã de viver em Antioquia. E o que acontece? Eles foram evangelizados e muitos creram. E aí o que eles fizeram? Vieram para a igreja. O que acontece com esse bando de maluco dentro da igreja? Hein? O que vocês acham que era aquele culto? Aí nós temos que mandar alguém para pôr ordem naquele circo. Virou um circo aquela igreja. Né? Todo mundo louco. Sabe o que os caras falavam no primeiro culto lá em Antioquia? Depois de se converterem? Sabe o que eles falavam no primeiro culto? Nossa Senhora! Vixe Maria! Uma vez eu fui num retiro de jejum com a Valnice. Chegamos em Campos do Jordão lá, que ficamos 3 dias sem comer. Quando eu cheguei lá, ela falou, estava muito trânsito. Eu falei, vixe. Ela, está amarrado em nome de Jesus. Só porque eu falei, vixe. Tomei o maior tranco. Me senti em Antioquia. Ok. Mas aquela turma tinha os seus costumes, suas maneiras. Chegaram lá, todo mundo era doido. E cada um tinha o seu idioma. E falavam do seu Deus. Não é fácil você tirar da boca de alguém aqui, Nossa Senhora. Não é fácil. Né? O Onias está me treinando e quando eu bato na bola forte, que ele se ferra, que ele perde o ponto, ele fala, Nossa Senhora. Eu falo, cala a boca, rapaz. Não aprendeu ainda? Nossa não, tua. Que nossa? Você é louco? Difícil tirar de dentro do cara. Difícil. E a gente não tem paciência às vezes, né? E você fala isso com pessoas de uma maneira agressiva dentro da igreja, e quando o cara escuta uma coisa agressiva tua,
ele fala, ih, rapaz, aqui não é lugar para mim não, viu? Ninguém me ama, ninguém me quer. Eu chego lá, só tomo pancada, só porrada, o cara só me corrige. Então não vem. Os Pedro aqui, né? Tem Pedro que não acaba mais. Glória! Então eles não vão mandar o Pedro lá para Antioquia, porque o Pedro acabava com a raça daquela galera. Manda o quê? O Barnabé. Barnabé quer dizer filho do Consolador, filho do Espírito Santo. O Barnabé se chamava José, viu? O nome dele era José. Mas ele era um cara tão cheio do amor de Deus, do Espírito Santo, tão transbordante de água, de vida, falava tanto e amava tanto, e o amor dele suplantava os Nossa Senhora, tanto, que ele foi o que foi enviado para lá, e mudaram o nome de José para Barnabé, ele é o apelido de Barnabé. Apelido, filho do Consolador, filho da consolação, filho do Espírito Santo. Ele é quem vai lá para ter paciência com aquele monte de grego louco que tinha um monte de Deus e estava fazendo uma chacrinha, um circo na igreja. Mas nós vamos mandar eles tudo de volta? Vamos mandar eles para o fogo eterno? Não se converteram coisa nenhuma? Não. O Barnabé fechou as portas, trancou a igreja e falou, vocês vão ficar tudo aqui. Foi chamar o Paulo e falou, vamos ensinar essa galera. Chamou Paulo e vamos ensinar essa galera. E ficaram lá ensinando. Tanta gente deixa a igreja porque o Pedro senta-lhe a bota. Senta a bota. Muita gente deixa a igreja porque toma uma butinada dos Pedro e do partido da circuncisão entre nós. Eu já fiz isso. Na minha juventude, comecei a pastorear a comunhão cristã com 32. E na minha juventude é assim, é preto no branco, pão, pão, queijo, queijo. Escreveu, não leu, pau comeu. É sim, sim, não, não, acabou. O cara vem aqui e escarra aquele pecado na minha cara, eu falo, Rah! E o cara, nunca mais. Teve uma vez que nós fizemos uma apresentação daqueles bonequinhos de marionete assim, que você põe dentro da mão, né? E uma graça, e um monte de criança. E aí, tinha uma criancinha, igreja lotada, todos os jovens sentados no chão, que não tinha espaço para mais ninguém. E aí, uma criança berrava, ia lá na frente e puxava a cortina do cara que estava apresentando, e não dava sossego, fez um esparramo, não se comportava de jeito nenhum. E eu ali, com o sangue nos olhos, já fervendo. Falei, mas quem é a mãe dessa criatura, que não levanta, não toma uma atitude? A criatura levava os pecados do pai e da mãe naquelas duas perninhas, e esparramava. A criaturinha era a mãe e o pai, é assim que é, viu? Viu? Alô? Teste, teste. Quando você é papai e mamãe, a criaturinha vai mostrar para o mundo o que você não quer que ninguém veja. Se foi educado, se não foi educado, se tem pai e mãe, se tudo. Então a criaturinha estava lá zoando o circo, a apresentação de bonequinho. Chegou uma hora que passou da medida, eu não aguentei mais. Na minha juventude, eu não era o Barnabé, eu peguei o cara pelas costas, que assim que ele tinha um macacão, falei, de quem é isso aqui? Pedrão aqui. Foi a família inteira embora. O pai, a mãe, a avó, foi todo mundo embora da igreja. O pecadinho, aquela maluquice, aquela falta de educação, esclareceu a família inteira, assim, né? Pôs no ventilador, publicou a família. E eu, com toda a graça e sabedoria de um quadrúpede, catei a criança aqui e falei, quem é isto? Hoje, amados, pode chorar, pode lamber, pode suar o ranho na minha calça, eu não estou nem aí.
Deixa fazer. Estou nem aí. Ô pastor, mas tudo tem um limite, né? Tudo tem um limite. Mas nós vamos ter que ser que nem Barnabé. Uma paciência ilimitada. Para trazer todo mundo, para ajudar todo mundo, para entender que a pessoa vai ser mudada, que Deus ama de tanto, 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 que não deixa ele daquele jeito, que vai mudar, vai trocar o idioma, vai trocar as fraldas, vai trocar a maneira de vestir, vai trocar, vai fazer. No começo da igreja, a gente lacrava a primeira fila aqui, porque as mulheres vinham de mini saia assim, que parecia mais um cinto do que uma mini saia. Senta aqui na tua frente, que é para você não pregar. Então, lacra a primeira fila. Não pode ter mulher pelada, mas a gente mandava as mulheres peladas embora? Não, vamos ficar aí. Daqui a pouco ela vai entender que está pelada. E põe uma roupa. E glória a Deus. É assim que é. Porque todos nós viemos do mesmo negócio, da mesma quadruplice. Animais selvagens. Horrível. Hoje o Senhor te chama para você deixar de ser do partido. Porque Deus é inteiro, não é partido. Esquece esse negócio de eu sou desse, eu sou daquele, eu sou do partido da circuncisão, sei lá de quem. Você elegeu aí um grupinho, você elegeu a tua turminha, a tua panela. Nós não somos de partido, nós somos do inteiro, do eterno, do único, não há outro. Agora é a hora que a gente põe uma musiquinha para crente chorar, e eu faço um apelo daqueles ao seu coração, para você fazer biquinho, mexer o queixo, tremer. Eu quero. Mas o que Deus espera de nós é uma atitude do nosso racional de entender o que está sendo falado e mudar. E não fazer biquinho, chorar, e ir lá uma vez na frente, eu orei, eu quis, eu confesso. Mas depois continua a mesma quadruplice, mesmo animal. Todos nós precisamos nos converter todo dia. Todo dia. E aperfeiçoar a nossa salvação, diz a palavra. Todo dia. Para sermos achados filhos de Deus, a gente tem que ser discípulo de Cristo. E sermos achados filhos de Deus. Deixar de lado o sangue nos olhos, aquilo que foi forjado dentro de nós como a lei. É a lei, é a lei. É assim que é a lei. E dá lugar ao que Deus diz. Vocês não podem esquecer do amor, da fé, da misericórdia. Não pode esquecer disso. Isso é o que vai prevalecer. Depois de toda essa nossa casmurrice uns com os outros, o que vai prevalecer é amor. É isso que fica. É isso que fica.